O que a Copa do Mundo pode nos trazer de lição de tudo que nós assistimos e presenciamos durante esse torneio mundial, onde os holofotes estão todos voltados para a Copa? Eu vou falar no âmbito geral primeiro e depois vou me aproximando para o individual. Mas eu, por ser um descendente de oriental, passei por algumas situações constrangedoras quando a gente teve a partida entre o Brasil e o Japão. Logicamente que para mim, independente de quem ganhasse, eu estaria feliz, mas lógico que eu torcia muito mais para o Brasil. Aliás, eu nasci no Brasil, apesar de ser descendente de japoneses, eu nasci no Brasil e sou brasileiro, e nós tínhamos tudo para ganhar, assim como aconteceu. Mas o que mais me impressionou foi após a derrota o que aconteceu, né? Em todos os ambientes a qual eu frequentei, seja a portaria do meu condomínio, seja no meu trabalho, seja entre os meus amigos, todos falavam a mesma coisa, se estava tudo bem comigo, num tom irônico. E eu falei, lógico que tá, lógico, é um jogo, é uma partida, um ganha, outro vence, né? Desculpa, um dia a gente ganha, outro dia a gente perde. E o Brasil é o pentacampeão mundial, poxa, o Brasil é o maior campeão de Copas do Mundo contra uma seleção que nunca ganhou, né? Então, na minha humilde opinião, o Brasil tinha a obrigação de ganhar sendo pentacampeão, 5 vezes campeão, o maior ganhador de Copas do Mundo. Logicamente que ele era o favorito e assim ele fez prevalecer, mas o Japão vendeu caro a derrota. Lembrando que o Japão estava com vários desfalques, inclusive do seu capitão. Se não me engano, o Japão tinha 4 desfalques. Então é como se a gente tirasse 4 jogadores titulares de uma seleção. E mesmo assim foi difícil e o Japão vendeu caro a derrota. E o que eu aprendi com a partida do Japão e do Brasil? De que o japonês, humildemente, ele, primeiro, chorou em prantos, porque ele lutou bravamente e queria a vitória de qualquer jeito. O técnico, de forma humilde, assumiu toda a culpa por ele estar no comando da seleção. Ele cumprimentou todo o estádio, né, fazendo o gesto de cumprimento. E na entrevista dele, ele assumiu que o Japão está aprendendo a jogar futebol com o Brasil e que foi um prazer jogar com o Brasil e de que nós éramos os melhores, sem dúvida. E que o Japão ama o Brasil. Essa é que é a verdade. E aí eu vou começar nos pormenores dos comportamentos. Existem vídeos no YouTube que vocês vão ver brasileiros caminhando após o jogo com a camiseta do Brasil e o japonês cumprimentando os brasileiros, parabenizando eles pela vitória, falando que o Brasil ia ser hexa, torcendo por um time que venceu eles, né, numa eliminatória de Copa do Mundo. Provando que o esporte, ele não necessita ser um duelo de ódio, né? E de que a gente pode admirar o outro time por ser superior. Então, esse é o comportamento do japonês, né? Aceitar a derrota, aceitar que o outro time foi melhor e torcer por outro time por ser parceiro, amigo, um país de outro. Afinal, muitos brasileiros vão para o Japão e muitos japoneses vêm para o Brasil, né? É um tratamento de cordialidade. A gente tem uma relação amistosa há anos entre Brasil e Japão. E em outro vídeo, que vocês podem encontrar facilmente também nas redes sociais, tem um brasileiro no meio da torcida do Japão e que começa a gritar palavras obscenas no momento em que o Japão perde o jogo. Começa a xingar e falar palavras ofensivas para a torcida japonesa. E os japoneses, por não entender a língua portuguesa, eles começam a parabenizar, a bater palma, a cumprimentar, a falar parabéns pela vitória. E no final de um tempo,
esse brasileiro se sente muito mal e começa a pedir desculpa. Desculpa pelo comportamento que eu tive. Vocês são demais, vocês são excelentes. Espero que ele tenha aprendido que esse tipo de comportamento não é aceito, independente de você ganhar ou independente de você perder. E voltando naquilo que eu passei, quando as pessoas me abordavam se eu estava bem, eu falava que estava bem, de que a gente perdeu por um time pentacampeão mundial, nada mais normal de acontecer, mas que a gente vendeu caro e que eu admirava o comportamento do japonês, mesmo após a derrota, né? Cumprimentar cordialmente os seus adversários, fazer a limpeza do estádio, pegando todas as sujeiras, batendo palma, enquanto o brasileiro tratava com, não digo todos, não quero generalizar, mas tratavam com ironia, com deboche, né? E nós somos os melhores e coisas do tipo. Indo um pouco mais adiante, começamos a ver nas redes sociais vários memes, várias ironias quanto ao próximo adversário, que era a Noruega. Vários vídeos de deboche, vários vídeos humilhantes em relação a determinado jogador, em relação aos seus adversários. E o Brasil se esquece do famoso ditado que quem ri por último, ri melhor. Eu sofri uma certa humilhação quando o Japão perdeu, mas mesmo assim, logicamente, torcia para o Brasil. Mas enxergava esse tipo de comportamento como uma lição e sabia que com a qualidade que a gente estava apresentando em campo, cedo ou tarde o Brasil iria sofrer uma derrota. E essa derrota veio por um time consideravelmente inferior ao Brasil. Em todos os sentidos, a Noruega é inferior em qualidade, em capacidade de drible, em finalização, em individualismo. A Noruega é inferior ao Brasil. Mas por conta da sua arrogância, por conta do seu deboche, por conta do seu menosprezo ao seu adversário, o Brasil sofreu uma dura derrota. E aí teve que sofrer com esse tipo de comportamento. O que eu fico feliz é que esse comportamento não veio dos jogadores. Esse comportamento veio, infelizmente, de uma torcida mal educada. Parte da torcida mal educada. E o que eu digo é isso. Né? Um dia a gente ganha, outro dia a gente perde e, infelizmente, nós perdemos. Indo um pouquinho mais a fundo. As pessoas gostam de culpar A ou B. Eu escutei nas redes sociais de que a culpa era do técnico, que não colocou o Neymar. Eu escutei falar que a culpa era do Vinícius Júnior, o jogador, por não ter assumido o protagonismo de chutar um pênalti, quando não é ele que determina quem que vai bater ou não. E aí todo mundo acha que ele tinha que se impor. Mas se ele tivesse perdido o pênalti, com certeza as pessoas estariam falando mal dele, de ele ter se adiantado a um batedor oficial de pênalti e querendo assumir o protagonismo. Então, a verdade é que se aquele gol tivesse saído, ninguém estaria reclamando. Se o Brasil tivesse ganhado, ninguém estaria falando mal do Brasil. Mas era evidente que o nosso time não estava apresentando o melhor dos seus rendimentos, o melhor da qualidade do futebol brasileiro. Isso era evidente. Nós trombávamos dentro do campo, nós sofríamos diante de jogos consideravelmente fáceis, nós ganhamos em bolas de sorte, em jogadas de sorte, e não tínhamos um bom entrosamento, não tínhamos jogadas ensaiadas, não tínhamos boas finalizações, não tínhamos um comportamento de um time pentacampeão. E quando nós sofremos a derrota, para minha grata surpresa, o adversário que mais sofreu bullying, mais sofreu humilhação e deboche, que foi o Haaland, né? Escreve Haaland, mas o nome dele é Haaland. O Haaland humildemente falou que foi para ele um jogo mágico, né? Que eles aprendem a jogar futebol com o Brasil e de que foi o jogo da vida dele e que ele teve a sorte de, em 2 bolas, definir o jogo
e que ele considera logicamente o Brasil superior e que para ele vai ficar marcado na história esse jogo da Noruega contra o Brasil. Quando ele foi extremamente humilhado e extremamente debochado nas redes sociais, ele educadamente não ofendeu a torcida brasileira, não ofendeu o time brasileiro e ainda assim teve a humildade de nos considerar superior a eles. Acho que isso é um exemplo de educação, isso é um exemplo de comportamento dentro do esporte. No esporte a gente nunca deve menosprezar o adversário, independente da sua capacidade. Nós sempre temos que respeitar, independente da vitória ou da derrota. Isso é um comportamento elogiável e a gente tem que aprender com isso. Não existem culpados, não existe. A verdade é que jogo é um momento, nós perdemos porque naquele momento nós fomos inferiores no jogo. O técnico fez tudo o que ele pôde, utilizou todas as cartas que ele podia. Neymar não entrou porque ele não estava nitidamente em condições de jogo. Nitidamente, todo mundo sabe que o Neymar não estava em condição de jogo. Ele não era nem para ter sido escalado. Possivelmente a escalação dele foi por uma situação de marketing, por uma situação de patrocínio, porque ele não tinha condição de jogo. Isso ficou muito evidente, senão ele teria entrado no começo do jogo. Nenhum técnico seria louco de deixar um dos melhores jogadores do mundo no seu banco de reserva se ele tivesse condições de jogo. O Vini Júnior não tem culpa. Assim como o outro jogador perdeu o pênalti, ele poderia ter perdido o pênalti. Quem define a sequência de jogador que vai bater o pênalti ou não é a comissão técnica, e eles utilizam de porcentagens. Aquele jogador que tem maior percentual de acerto de pênaltis é o que vai chutar. E eu concordo com isso, queira você ou não, eu concordo com esse tipo de atitude. Se um jogador tem 95% de aproveitamento e outro tem 70% de aproveitamento, no momento de decisão, qual que você gostaria que batesse o pênalti por você? E pode perder, é jogo, né? Então eu não encontro culpados, né? Neymar é extremamente habilidoso, mas Neymar nunca foi atleta. Neymar, tudo que a gente escuta do Neymar são escândalos, né, envolvendo garotas, envolvendo baladas, envolvendo lesões, envolvendo noitadas, envolvendo bebida, envolvendo farra. Isso não é um comportamento de um atleta de alta performance. Ele é muito habilidoso, mas ele nunca foi atleta. Diferente do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo não é tão habilidoso como o Neymar. Neymar é infinitamente superior em habilidade ao Cristiano Ronaldo. Só que o Cristiano Ronaldo é extremamente disciplinado e consistente. E ele provou que a consistência e a disciplina vence a habilidade, né? Por isso que ele foi 5 vezes o melhor jogador do mundo, né? Numa Copa do Mundo, nessa Copa do Mundo de 2026, o que a gente aprende? Que não é o número de títulos que vai definir se você é melhor ou não. O fato de você ter um campeão, o melhor jogador no mundo em campo, não significa que você vai ter a vitória. Os maiores campeões de Copa já estão fora. A Itália nem entrou na Copa, é tetracampeã mundial. A Alemanha perdeu nas primeiras rodadas da Copa do Mundo, tetracampeã mundial. E o Brasil caiu nas oitavas de final por um time consideravelmente inferior em qualidade técnica a ele, pentacampeão mundial. Nós só temos agora a Argentina como tricampeã mundial. E, pasmem, eu torço contra, porque se a Argentina ganhar essa Copa do Mundo, ela será tetra. Então, na próxima Copa do Mundo, existem 3 seleções que podem alcançar o Brasil no pentacampeonato. Nós teremos a Itália, nós teremos a Alemanha, e se a Argentina ganhar, ela também será tetra. Então, se tem um time que eu estou torcendo para cair fora dessa Copa do Mundo, é os nossos Los Hermanos argentinos, tá? Essa é a minha opinião. Dos jogadores que tinham os melhores, considerado em algum momento o melhor jogador do mundo, de 3, 2 estão fora da Copa. Vini Júnior foi considerado o melhor jogador do mundo, saiu com o Brasil. Cristiano Ronaldo, considerado o melhor jogador do mundo 5 vezes, já saiu da Copa. Nós só temos a Argentina com o Messi, 8 vezes considerado o melhor jogador do mundo. E, finalizando, a gente aprendeu que o fato de você ter um melhor jogador do mundo no seu time, o fato de você ter o maior número de títulos mundiais no seu time,
não significa que você vai mais longe e que você vai ganhar um time que é consideravelmente inferior a você. Nós temos sempre que trabalhar com disciplina, com dedicação, com consistência, com foco, com concentração. Temos que levar a sério tudo que a gente faz, porque a disciplina, a consistência, o foco, a concentração, com certeza faz diferença. E se os dois estiverem no mesmo nível, quem tiver mais habilidade e quem tiver mais competência vai ganhar o campeonato. Cabo Verde provou isso, né, fazendo uma excelente Copa. E se vocês olharem Cabo Verde, é uma ilha com aproximadamente 500 mil habitantes. Não dá um bairro de São Paulo. Então, um time que é uma ilha com zero patrocínio, com um time que não tem nenhuma condição de equipamento, né, de patrocínio, de investimento, conseguir quase bater a Argentina com um tricampeão mundial e um jogador que foi considerado 8 vezes o melhor jogador do mundo, prova que o esforço, a competência, a concentração, a disciplina pode sim vencer. Para finalizar, independente de você concordar comigo ou não, eu espero que você tenha entendido de que muitas vezes na Copa do Mundo uma escalação pode ser muito mais por marketing, muito mais por patrocínio do que por competência. O time do Brasil é a maior prova disso. Eu acho que nós tínhamos excelentes jogadores, em melhores condições físicas, em melhores capacidades técnicas naquele momento, do que, por exemplo, os jogadores que se apresentaram na Copa do Mundo. Principalmente vendo o Casimiro, principalmente vendo o Neymar. Nós tínhamos sim jogadores para essas posições que poderiam fazer uma melhor apresentação, estando em melhores condições físicas e técnicas naquele momento para jogar o futebol. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o like, ative o sininho, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos e com seus familiares. Beijo, abraço, até o próximo vídeo. Tchau.